Pessoal, então essas daqui foram as massas que vocês acharam de bórax, né? Vocês pesaram essas massas de bórax e gastaram esses volumes para fazer a titulação, né? Você sabe que o carbonato vem depois, né? Então você sabe que a reação do bórax, né? Você tem um bórax que reage com 2H+, né? Então você sabe que a estequiometria da reação é 2:1, né? Então você coloca número de mols de bórax é igual ao número de mols de ácido clorídrico, né? Como a reação é um bórax para 2 ácido clorídrico, você coloca o 2 do lado do bórax. Então você escreve que a concentração do ácido clorídrico é 2 vezes a massa do bórax dividido pela massa molecular do bórax vezes o volume de ácido clorídrico gasto, né? Você tem das aulas anteriores qual que é a massa do bórax? Agora acho que eu perdi aqui. Não, é maior. A 381. Peraí. Tem o site da Sigma Aldrich. Nessa que a gente veio da sala para cá, até esqueci de anotar a massa que estava no frasco. 381. Então aqui você tem a massa do bórax, né? Então é só você colocar 2 vezes a massa do bórax vezes o volume do ácido clorídrico, né? Então é o que eu falei, hoje a gente vai colocar a parte de estatística, né? Então você imagina que a gente vai fazer um cálculo, né, para cada um dos 4 volumes da turma. Aí a gente vai achar a média da sala, o desvio padrão, né? E a gente vai achar o intervalo de confiança da concentração do ácido clorídrico de vocês, né? Então, fazendo essa parte de estatística, então você pode fazer o primeiro caso, né? Que foi uma massa de 680 miligramas, então 2 vezes 680, dividido pela massa do bórax, que é 381,37 grama-mol, vezes o volume, que foi 12 ml. Tá? Então, qual que é a concentração desse ácido clorídrico? Aqui, vezes 9,1, tá, vezes 2. E o volume foi 9,1 ml. E aqui embaixo, a gente tem 2 vezes 4,99 miligramas, dividido por 381,37 grama-mol, vezes o volume que foi gasto, foi 9,8 ml, né? Então, você imagina que, então aqui tem a fórmula, né? A gente vai fazer 4 vezes a mesma coisa, só substituindo a massa e o volume que vocês gastaram na titulação. Então, você imagina que se eu tivesse numa planilha eletrônica, né? Era só arrastar.
Vocês lembram como é que fixa a célula no Excel? Aí você aperta F4, né? Aí você imagina que ele vai ficar, por exemplo, você tem um valor que está aqui na célula A1, né? Aí se eu venho em qualquer célula e coloco igual a 1, ele vai dar esse valor. Aí se eu arrasto, ele vai pegar a célula de baixo, né? Agora se eu clico em A1 e clico em F4, aí vai aparecer cifrão dos dois lados, né? Aí ele fixa essa célula, né? Então, no caso, faz de conta que a massa do bórax, então você imagina que aqui é a célula A e aqui é a célula B. Aí aqui é linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Aí faz de conta que a massa molecular eu coloco aqui na linha 5, né? A massa molecular que é o 381,37, né? Então, se eu fosse fazer a conta, né? Eu ia, por exemplo, chegar aqui na célula C, aí eu ia colocar aqui 2 vezes A1, dividido por... Aí tem o cifrão, né? Então, seria A5. Ia ter que colocar os parênteses, porque senão ele ia dar erro, né? Ele não ia dar o valor certo. Ia pôr os parênteses vezes o volume, vezes B1. Aí eu só pegar e arrastar, que eu já teria todas as concentrações. Então, essa é a vantagem de você trabalhar com a panela eletrônica. Aqui a gente vai fazer 5 vezes o mesmo cálculo, né? Já que a gente não está usando o Excel aqui. Vocês calcularam? Não, não, porque depois a gente vai fazer o desvio padrão. A gente vai fazer a média e desvio padrão das concentrações. Tá? Então, seria esse o comando que a gente ia fazer aqui no Excel, né? Para poder fazer tudo. Então, vocês podem me falar os valores. O segundo, 0,29. Perfeito. Então, para a gente não se matar com muito número depois da vírgula, pode até dar uma... Tá bem fino, né, os nossos resultados, né? Então, você imagina que aí agora eu vou apresentar, eu vou trabalhar com a média, né? Então, eu vou fazer a média desses valores, tá? Quanto que vai dar a média? 0,287, tá? Aí vocês lembram como é que calcula o desvio padrão? Hum? Então, a média, né? Você vai fazer o valor menos a média elevado à raiz quadrada, e fazer a raiz quadrada. Por quê? Porque se eu, por exemplo, se eu pego aqui e faço a média, 287 menos 2971. Depois que eu fizer essa somatória aqui, vai dar zero, né? Porque você imagina que a média está no meio, né? Então, se eu não fizer a raiz quadrada, né, eu vou ter valores positivos e negativos. A parte negativa vai subtrair da parte positiva, vai dar zero. Então, para não ter zero aqui, eu vou colocar elevado ao quadrado, né? Então, eu vou fazer 287 menos, vamos pôr o zero aqui, né? Pôr o zero, 0,2915 elevado ao quadrado, 0,2927, opa, 0,287 menos
0,2927 e aqui 0,26287 menos 0,2670 elevado ao quadrado. Eu tenho que fazer isso tudo e elevar ao quadrado, né? Vocês têm o Teams no celular, né? Vocês têm o Teams no celular? Acho que vai dar muito trabalho fazer isso daqui no quadro, tudo. Então, eu vou fazer aqui no Excel. Vocês olham. Hã? Geralmente não funciona. Vocês têm o celular? Porque agora eu tô até sem o cabo. Eu preciso que minha entrada é HDMI. Minha entrada é HDMI e aqui a entrada é só VGA. Aí eu não trouxe o conector. Tá? Então, por exemplo, aqui eu vou compartilhar a tela. Então, eu estou compartilhando a tela, né? Agora eu vou colocar no Excel. Então, o Excel está abrindo aqui. Vou colocar uma célula nova. Então, aqui, eu vou colocar a massa, né? 680 miligramas, eu estou colocando na célula C2, né? 680, 517. Está todo mundo conseguindo ver no celular? Perfeito. Aí, 508. Aí eu vou colocar 499. E aqui eu vou colocar os volumes, que foi 12,5, 9,3. Você tem o Excel também no celular? Aproveitando a falar a prova de vocês, a gente vai fazer em sala de aula ou vocês vão deixar no AVA e vocês fazem depois? Hã? Não, que eu ponho no AVA, né? E vocês podem fazer na sala, no horário da aula. Vocês podem fazer fora do horário da aula. É. Umas 14, tá? É. E, por exemplo, se eu queria perguntar as coisas de estatística para vocês, mas aí vocês precisam do Excel, tá? Ou nessa primeira prova eu não ponho estatística, porque não tem como vocês fazerem essa parte sem o Excel, né? É. Então, ó, estou mostrando aqui para vocês. Então, vocês viram que na coluna C eu coloquei as massas, né? E na coluna D eu coloquei os volumes. Vocês viram? 12,5. Tá. Mas não tem problema, ó. Então, ó, eu estou colocando aqui a massa do bórax. Ó, eu estou colocando a massa do bórax na célula C7. Vocês estão vendo? Então, eu estou colocando 381,37. Essa daqui é a massa molecular. Então, para eu calcular a concentração, para eu colocar a concentração do bórax, né? Eu vou usar aquela formulinha. Então, eu vou fazer 2 vezes a massa que foi pesada, dividido, abre parênteses, a massa molecular do bórax, aí eu aperto F4 para fixar essa célula, aí eu venho e multiplico pelo volume, fecho o parênteses. Tá? Então, agora, para eu calcular a massa o volume do bórax,
é só eu arrastar. Vocês viram? Aí, para calcular a média, eu venho aqui e escrevo, né, média, abro parênteses e coloco o intervalo que eu quero calcular a média. Né? Só para você ter uma ideia, se eu fosse calcular o desvio padrão na mão, né, vocês imaginam que eu tenho que fazer todos os valores menos a média, mas lembrando que tem que ser elevado ao quadrado. Né, tem que ser elevado ao quadrado, porque senão essa somatória dá zero. Né? Então você coloca eu ia colocar então a média dessa somatória, né? Então você coloca m menos x, né? Você coloca a somatória, né? Elevado ao quadrado. Isso daqui dividido por n menos 1, aí tira a raiz quadrada do resultado final. Né? Se alguém tem, vocês podem tentar fazer como tarefa de casa, né? Aí você imagina que, por exemplo, os quatro alvejantes a gente vai fazer isso. Então você imagina o trabalho que não ia dar fazer isso manualmente, né? Então, você imaginou o trabalho que ia dar para fazer, né? No Excel, basta eu colocar igual, desvited, aí eu abro parênteses, aí eu venho aqui, coloco entre os parênteses, eu venho aqui e coloco os valores que eu tenho, né? As concentrações que eu tenho. Então, isso daqui, então aqui eu tenho a média e o desvio padrão. Tá? Geralmente na química, a gente expressa um resultado, né, na química, na engenharia, a gente representa um resultado como intervalo de confiança. Né? Então, por exemplo, vocês acharam a média, né, mas vocês não acharam o valor absoluto. Né? Então, você tem um desvio padrão. Então, você representa isso como um intervalo de confiança. Né? Então, calculando com Excel aqui, vou deixar só o que a gente vai usar. Então, calculando com o Excel, a gente achou que a média é 0,284. Então, a gente tem aqui 0,284. Essa daqui é a média, né? Então, essa daqui é a concentração do nosso ácido clorídrico. Vocês estão vendo? E o desvio padrão que a gente achou, que a gente chama então aqui é a média, aqui o desvio padrão. O desvio padrão que a gente achou foi 0,118. 0,118. Né? Então, quando você representa alguma coisa, você representa como intervalo de confiança. Então, você vai colocar a média, mais ou menos, S vezes o valor T de student, dividido pela raiz quadrada do número de observações. Tá? Você pode representar assim o seu intervalo de confiança. Esse intervalo de confiança, vocês viram que eu mandei um arquivinho para vocês no chat? Você tem a tabelinha ali no chat do T de student. Tá? Então, por exemplo, na tabelinha que eu mandei para vocês, vocês têm aqui valores de T. Você tem o valor de T no intervalo de confiança de 50%, de 90% e de 95%. Imagina que 95% é o 95% é o que é usado usualmente, né? Uma coisa que é engraçada é que por que a gente usa o valor T? Você imagina que o engenheiro, né? O engenheiro, ele não, por exemplo, ele quer testar a temperatura que acontece melhor um processo. Ele não pode fazer só uma vez naquela temperatura e falar que dá aquele rendimento, por exemplo. Mas também ele não pode fazer 1000 vezes o mesmo experimento. Tá? Aí quando você trabalha com tabela, com estatística, né? Por exemplo, você vai ver você quer vender roupa em Gaspar. Aí você fala, eu vou vender roupa masculina em Gaspar. Então eu vou ver uma média da altura do pessoal, né? Para eu saber qual que é a maior faixa de público que eu tenho, né?
Então, por exemplo, se você está trabalhando com uma população, você está vendo a altura do pessoal de Gaspar, né? Aí você tem aquela distribuição gaussiana. Se você integrar ela de menos infinito até mais infinito, você tem 1, que é 100% de probabilidade, né? Parece estranho falar de mais ou menos infinito, né? Mas é por isso que você nunca tem probabilidade de 100% na estatística, né? Então, você tem a distribuição gaussiana aqui. Você imagina que você tem uma faixa aqui que vai ser 95% da sua população, tá? Você pode imaginar que essa faixa vai ser a média, né? Mais ou menos 2 vezes o desvio padrão dessa população. Aí você tem um intervalo de 95%. Então, tipo, você calcula a média da altura do pessoal e o desvio padrão. Você imagina que naquela faixa de mais ou menos 2 desvios padrões, você tem 95% da sua população. Mas não seria, mas aqui não daria para você fazer isso, que a gente tem só 4 resultados, não daria para fazer isso. Então você usa o valor T de student, tá? Então você pode ver na tabela, no intervalo de confiança de 95%, o teu valor T de student é 2,776, né? O teu desvio padrão, então você representa a média, né? 0,284, mais ou menos o desvio padrão dessa população, que é 0,0118, vezes o valor T de student, e olhando nessa tabela da 2,776, dividido pela raiz do número de observações, que é a raiz de 4. Né? Vocês estão olhando no Teams? Então, olha aqui. Então, poderia fazer isso aqui no Excel. Se você estiver usando Excel, você não precisa nem utilizar essas tabelas, sabe? Porque o Excel ele te dá o valor de T. Então, você já sabia? Ah, tá bom. Você coloca aqui igual, inv T, é o inverso de T, abre parênteses. Aí tem aqui probabilidade e grau de liberdade. Né? Desculpa, você sempre vê o grau de liberdade N-1, né? Então, no caso, eu olhei para 4, só que o grau de liberdade é sempre N-1. Então, você tem que olhar o valor de T para 3, não para 4. Tá? E, segundo ele sempre faz 1 menos a probabilidade, entendeu? Então, por exemplo, se eu quero intervalo de confiança de 95%, eu não vou colocar 95%. Você imagina que 1 é 100%. Tá? Então, você vai colocar 0,05 no intervalo de confiança. Tá? Tipo assim, no intervalo de confiança de 95%. Lembra que para o Excel, 1 equivale a 100%, né? E ele sempre entende, né, que o intervalo de confiança seria, então, 100% menos 95%, seria 5%, né? Então, você coloca 0,05 no Excel, tá? Então, você vem aqui no Excel e coloca 0,05. Aí você coloca ponto e vírgula, e grau de liberdade é sempre N-1, né? Eu olhei ali no 4 e já pus o valor de 4, mas é sempre N-1. Então, se vocês fizeram 4 observações, né? 4 observações menos 1, 3. Aí você coloca, ele te dá o valor de T de 3,18. Então, vamos olhar o que está aqui na tabela. Então, você tem aqui, para 3 observações, 3,18. Então, você está entendendo que você não precisa consultar a tabela para calcular o intervalo de confiança. Então, deixa eu até corrigir aqui no quadro, né? É 3,18. Então, para você colocar o intervalo de confiança,
você vai fazer, então, o valor de T, que é 3,18. O vezes, você lembra que é o asterisco, né? Tem gente que não está muito acostumada com Excel, mas acho que vocês já usaram bastante, né? Então, você vai fazer o valor de T vezes o desvio padrão, dividido por raiz de 4. Não, aí é o número de observações, não o número de graus de liberdade. Tá? Dividido por raiz de 4. Aí você acha um intervalo de confiança de 0, vamos arredondar 0,019, né? Então, isso daqui, 0,019. Então, você pode dizer que a concentração do teu ácido clorídrico é igual a 0,284, mais ou menos 0,019. Então, você imagina que foi bem precisa a determinação do ácido clorídrico, né? Agora, eu falo para vocês têm que comparar. Vocês não fizeram a concentração de carbonato no Vanish Oxide, no Vanish Oxide e no Vanish White, tá? Vocês acham que a massa de carbonato de sódio que vocês acharam no Vanish White e no Vanish Oxide é a mesma? Será que ela é igual ou é diferente? É? Então, é o que eu falei, na estatística, você nunca fala que é igual ou diferente. Você fala que é estatisticamente equivalente, né? Ou não equivalente. Tá? E você você pode, às vezes, estatisticamente, você pode falar que dois valores são diferentes, mas você não pode falar que um valor é maior que o outro. Ou você pode dizer que sim, que um valor é maior que o outro, né? Então, por exemplo, faz de conta, a gente acha que a massa de carbonato em um dos alvejantes é 40%. Aí no outro, a gente acha que é 42%. Obviamente, 42 é maior que 40, né? Mas vai depender do desvio padrão. Dependendo do desvio padrão que tem essas médias, né, você pode dizer que eles são diferentes. Eu falo, ó, esses dois valores são diferentes. Mas eu não posso afirmar que um é maior que a concentração de um é maior que a do outro. E dependendo do valor do desvio padrão, você pode falar, não, eu posso afirmar que esse valor aqui é maior do que esse. Né? Eu lembro que foi lá em 2019, a gente determinou a atividade antioxidante da cerveja. Sabe? Você imagina que a flavonoides, antocianinas, tudo que tem na cerveja, né? Isso daí é atividade antioxidante, são substâncias redutoras, né? Aí a gente comparava uma cerveja artesanal com uma cerveja de baixo custo aí, aquelas. Não, pior ainda, aquelas lá que você compra por 1,30 no Forte, né? É. Aí a gente via a atividade antioxidante da cerveja artesanal e de uma cerveja de baixo valor, né? Aí fazia várias vezes, você tinha a média e desvio padrão. Né? Aí, através da média e desvio padrão, você dizia é igual, é diferente, é maior, é menor. Né? Então, aqui a gente tem o mesmo caso. Né? Tá todo mundo com o celular? Perfeito. Então, aqui agora a gente vai determinar a concentração de carbonato. Então, no Vanish White, o pessoal pesou 0, vamos colocar em miligramas, né? 535, 521, 546 no Vanish White e 570. O volume de ácido clorídrico que eles determinaram, que eles usaram para titular foi 11,8, 11,5, 11,2 e 11,7. Os volumes que eles gastaram para titular. Então, só lembrando de como é que faz o cálculo, né? Então, aqui só lembrando de como é que faz o cálculo.
Eu vou parar o compartilhamento de tela aqui. Depois eu compartilho de novo. Então, eu já vou apagar aqui. Então, você tem o compartilhamento. Você sabe que o carbonato ele reage com H+ para dar o bicarbonato. E numa segunda instância, o bicarbonato reage com H+ para dar CO2 e água. Tá? Então, você imagina que a estequiometria dessa reação... Então, você imagina que aqui ele vira em pH menor do que 9 e aqui ele vira em pH menor do que 3. Então, é uma titulação que tem 2 pontos de viragem. Se eu usar só o primeiro ponto de viragem, é uma estequiometria 1:1. Se eu usar o segundo ponto de viragem, é uma estequiometria 2:1. Né? O primeiro ponto de viragem é no... lembra que a gente pôs, quando a gente padronizou a solução de ácido usando carbonato? Vocês põem uma fenolftaleína e ficava rosinha. Titulava, né? Titulava, aí ficava incolor. Aí punha um alaranjado e titulava até ficar vermelho. Né? Então, aqui a gente fez a titulação usando só o primeiro ponto de equivalência. Então, estequiometria 1:1. Então, você vai escrever que o número de mols de carbonato é igual ao número de mols de ácido clorídrico. Então, você vai me dizer que a concentração... Então, você vai me dizer... Aqui você tem a massa de carbonato de sódio dividido pela massa molecular do carbonato de sódio, que é igual à concentração do ácido clorídrico vezes o volume do ácido clorídrico. Né? Se for colocar a reação química completa, né? Você tem... Na verdade, né? Você tem isso daqui, né? Eu coloquei só o que está reagindo, que é o H+ e o carbonato. Mas, na verdade, você tem isso daqui, né? Porque você não pode ter um ânion sem um cátion. Então, você tem isso daqui, que reage com ácido clorídrico. Aí ele vai dar o carbonato de sódio, mais cloreto de sódio, mais água, né? Nessa daqui eu esqueci de pôr... Não, nessa daqui não tem água, né? Porque ela só recebe o próton, né? Então, não, e aqui também não tem água. Você tem só a formação desse sal aqui e do cloreto de sódio. Aí na segunda parte, né, você tem o carbonato de sódio, que reage com ácido clorídrico, né? Aí você vai ter a formação do cloreto de sódio, do CO2 e da água. Né? É que eu falei, eu coloco só os cátions e os ânions que estão reagindo, né? Que na verdade é errado eu falar que está formando isso daqui, porque esse sal é 100% solúvel em água. Então não vai formar cloreto de sódio, só vai ter sódio e cloreto. Mas sódio e cloreto você já tinha aqui, entendeu? Porque o ácido clorídrico dissocia 100%. E esse daqui também dissocia 100%. Então o sódio e cloreto vão ficar em solução no começo e no fim da reação. Tem um negócio que o pessoal ensina errado no ensino médio, que é tipo assim, reações de simples troca, né? Por exemplo, você tem tipo assim, eles têm o nitrato de bário que reage com o cloreto de sódio, né? Aí eles falam que é uma reação de simples troca, aí coloca assim, bário, Cl2, mais 2, nitrato de sódio, né? Eles ensinam isso no ensino médio, tipo, reação de simples troca, porque o nitrato estava aqui, foi aqui, o cloreto estava aqui, foi aqui. Só que é mentira, porque todos esses sais são 100% solúveis. Entendeu? Então não houve troca nenhuma. Esses cátions você misturou os dois, você dissolveu um sal em cada beca. Tá 100% dissociado os dois. Você misturou os dois, continua tudo ali em solução, né?
Então, eu coloquei ali no Excel para vocês os volumes, né? Eu coloquei no Excel para vocês os volumes. A massa do cloreto de sódio do carbonato de sódio é 106. 106. A gente pode usar a massa molecular como 106, né? Então, para você determinar a massa do carbonato de sódio, né? Você pode escrever que a massa do carbonato de sódio em cada um, a massa do carbonato de sódio nesse Vanish, né? É igual à concentração do ácido clorídrico vezes o volume do ácido clorídrico vezes a massa do carbonato de sódio, que é 106. A gente pode arredondar aqui para 106 grama-mol. Né? Então, se você observar, a concentração média do ácido clorídrico está na... Então, agora eu vou voltar a compartilhar a tela aqui. Então, agora vou voltar a compartilhar a tela. Então, ó, você pode reparar que a concentração do ácido clorídrico ele tá na célula E6. Né? Então, para eu calcular a massa de carbonato em cada um dos alvejantes, eu vou vir aqui, vou dar um igual, vou fazer o volume vezes a concentração, vou apertar F4 para fixar a célula e vou multiplicar pela massa molecular do carbonato de sódio, que é 106. Eu vou fechar e aqui eu tenho já a massa em miligramas. Eu vou arrastar, pronto, calculei dos 4. Tá? Agora eu vou calcular a porcentagem. Então eu vou abrir parênteses, vou fazer a massa que eu tinha achado, né, de carbonato no alvejante, dividido pela massa que eu tinha pesado. Então a massa que eu tinha pesado está aqui. Eu fecho parênteses e vou multiplicar por 100 para ficar em porcentagem. Então vocês acharam que no Vanish White a porcentagem é 66, 61. Tá? Então, eu posso representar aqui a média dos meus resultados. Né? Então, a média que vocês acharam, é... Vou escrever média e colocar os valores aqui. Alguma coisa errada aqui. Ah, tá. Ele pegou um intervalo muito maior do que eu tinha programado, até o G13. E para eu calcular o desvio padrão dos resultados que vocês encontraram, eu vou vir aqui, vou dar igual, DESVPAD, abrir parênteses, e vou selecionar esse intervalo aqui. Fechar parênteses. Então, vocês acharam que a massa de carbonato no Vanish White é 64%, com um desvio padrão de 2,68%. Tá? Agora a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer a mesma coisa para os resultados que vocês acharam para o Vanish Oxyacto. Né? Então, aqui estão os valores do Vanish Oxyactin que vocês acharam na sala de aula. Vocês pesaram 560 miligramas, 545 miligramas, 507 miligramas, e teve um outro grupo que pesou 507 miligramas também. O volume de ácido que foi gasto na titulação foi 11 ml, 10,8 ml, 10 ml e
9,2 ml. Tá? Então, para fazer esses cálculos que eu tinha feito anteriormente, eu não preciso fazer tudo de novo, né? É só dar Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu vou selecionar aqui esse intervalo, apertar Ctrl+C, vou clicar aqui e clicar em Ctrl+V. Então, ó, vocês imaginam que no Vanish White, vocês têm uma média de 64% e um desvio padrão de 2,68%. E no Vanish Oxyation, vocês acharam 58%, um desvio padrão de 2,39%. Então, a minha pergunta é o seguinte: vocês acham que a variação, vocês acham que, por exemplo, a precisão de um método você determina como desvio padrão? Você imagina que, por exemplo, teve casos assim de ter erro experimental, né? Um grupo achar um volume 2 vezes maior que o do outro, sabe? Tem um grupo falar que gastou 10 ml, um grupo falar que gastou 2 ml, um grupo falar que gastou 25. Então, você imagina o tamanho do desvio padrão, né? Então, você imagina que o resultado precisa, né? O desvio padrão é pequeno, né? Até tem aquela diferença de precisão e acurácia, né? Vocês já viram aquele gráfico do... Deixa eu parar aqui o compartilhamento de tela para a gravação. Então, vou parar aqui o compartilhamento de tela. Então, faz o seguinte aqui, faz de conta que eu estou dando uma prova prática. Aí eu falo para vocês o seguinte, ó, você tem aqui uma bureta. Nessa bureta, você tem hidróxido de sódio de concentração 0,1000. Foi padronizada essa concentração do teu hidróxido de sódio. E aqui, no Erlenmeyer, eu estou dando para você titular um volume de ácido clorídrico eu peguei exatamente 10 ml, né? E eu sei que a concentração desse ácido clorídrico é 0,100 mol por litro. Então, você sabe que você vai gastar exatamente 10 ml nessa titulação, não é? Então, tá. Até vou desenhar essa barrinha de erro mais para cá. Então, você sabe que o valor... Então, você sabe que você tem que achar 10 ml nessa titulação, né? Eu falo, vou fazer uma prova prática, né? Cada grupo vai titular 10 vezes essa... Cada grupo vai titular 10 vezes essa solução, né? Aí você imagina o seguinte, ou vamos falar 4 vezes para eu conseguir desenhar os pontinhos no gráfico, né? Você imagina que um grupo, ele titula aqui, aqui, aqui e aqui. Os resultados desse grupo, né? Vamos falar 4 vezes, só para não ter que desenhar 10 pontinhos, né? Você imagina que esse grupo, ele teve alta precisão e alta acurácia. Por quê? Porque ele acertou bem, o desvio padrão desse grupo foi pequeno e eles ficaram perto do resultado esperado, tá? Aí tem um segundo grupo que vai fazer a mesma titulação. Aí eles acham esses valores. Você imagina que esse grupo ele foi preciso também, né? Ele teve uma alta, quer dizer, ele teve uma alta acurácia, mas ele não teve uma precisão boa. Você imagina que você mede a precisão com o desvio padrão.
Você viu que os dois grupos, eles acharam resultados próximos do valor verdadeiro, só que um grupo teve um desvio padrão pequeno e o outro teve um desvio padrão grande, né? Então, assim, eu falo para vocês, vou fazer uma prova prática, né? Eu vou dar nota de acordo com a precisão de vocês. Você sabe que o valor que você tinha que achar naquela titulação é 10 ml. Aí tem um grupo que me acha 9,9 ml, foi muito próximo, a média. Então, você imagina que esse é um grupo que achou uma média de 9,9 ml e o desvio padrão dele foi 0,1. Esse é um grupo que teve uma alta acurácia e uma alta precisão. Aí tem um grupo aqui que me achou também 9,9, só que o desvio padrão deles foi 1. Eu vou falar que esse grupo teve uma alta acurácia, mas não foi muito preciso. Aí tem um grupo aqui que não estava muito afim, aí ele achou, por exemplo, 6 ml e ele teve um desvio padrão de 2 ml. Tá? Então eu falo que esse grupo teve baixa acurácia e baixa precisão. Aí teve um grupo que achou uma média de 6 ml também, mas o desvio padrão deles foi pequenininho, foi 0,1 ml. Então foi um grupo que não teve acurácia, mas teve alta precisão. Tem professor que dá esse exemplo com alvo, sabe? Ele fala, em vez de falar que é vocês fazendo a titulação, ele fala que é um atirador atirando. Então, por exemplo, você quer acertar o centro do alvo. O centro do alvo está aqui. Aí você tem um atirador que vem, todos os tiros dele caem aqui. Ele conseguiu atirar sempre no mesmo lugar, mas ele não acertou no centro do alvo, que era o ponto desejado. Aí você fala que esse atirador ele é muito preciso, mas tem baixa acurácia. Tá? Aí tem um outro caso. Você tem aqui o alvo, né? Aí tem esse atirador que ele acertou sempre próximo ao centro, mas os resultados dele são muito dispersos. Aí você fala que esse atirador tem acurácia, mas ele não tem precisão. Tá? Então você imagina que a média, né? Então você tem o valor esperado, né? Você tem o valor esperado. Então, o quão perto a média dos seus resultados chega do valor esperado, você diz que isso daí é a acurácia. E o desvio padrão, você fala que é a precisão. Tá? Enfim, então você tem aqui os resultados. Você tem aqui os resultados para o Vanish White e você tem os resultados para o Vanish Oxyactive. Então, você achou, né? Então, você tem aqui o Vanish White. Você tem para o Vanish White uma média de 64,13 e um desvio padrão de 2,68. E para o Oxy-Action, você tem uma média de 58,22%, né? Aqui é a porcentagem de carbonato no teu alvejante. E você tem uma precisão de 2,39, um desvio padrão de 2,39. A minha primeira pergunta, vocês acham que vocês foram tão precisos que a precisão de vocês foi igual no Vanish Oxyactive e no Vanish White? Você acha que a precisão de vocês foi igual nos dois alvejantes? Deixa eu ver, o desvio padrão é 2,68 e 2,39. Tá próximo, não tá? É.
Então é o que eu falei, né? A gente vai fazer depois a parte de espectrofotometria. Eles vão determinar para mim a concentração de ferro num comprimido, utilizando espectrofotometria. E depois vão determinar a concentração de ferro no comprimido por titulação. Entendeu? Então, assim, você está entendendo? Você está comparando duas médias. Eu podia falar para vocês comparar a altura do pessoal de Gaspar com a altura do pessoal de Blumenau. Eu podia falar para você comparar a média dos resultados para vocês para o Vanish White e para o Vanish Oxide. Comparar a média dos resultados de vocês por espectrofotometria com a média dos resultados por titulação. Você está comparando duas médias. Entendeu? Pode ser métodos diferentes, podem ser amostras diferentes. Está comparando, você imagina que esses são os dois primeiros testes de hipótese que a gente ensina, que é o teste F e o teste T. Você está comparando só duas amostras. Então, vocês acham que a precisão de vocês para o Vanish Oxide e para o Vanish White foi igual? Foi igual a precisão de vocês? Foi estatisticamente equivalente? Para comparar isso, você usa o teste F. O teste F, você representa com essa fórmula. Você coloca... Você sabe que o desvio padrão elevado ao quadrado é a variância, né? O desvio padrão elevado ao quadrado é a variância, né? É só termos, né? É. Então, você pode dizer que você faz o quadrado, né, da maior desvio padrão dividido pelo quadrado do menor desvio padrão. Então, eu posso fazer o teste F, eu vou fazer 268 elevado ao quadrado, dividido por 2,39 elevado ao quadrado. Aí você compara com aquela tabelinha que eu mandei para vocês em PDF. Lembra que é n-1, né? Então, ali tem os valores de F, né? Então, são 4 observações para cada um. Então, você vai olhar em S1, 3, S2, 3. Você vai olhar naquela tabela 3 e 3. Também não precisa olhar a tabela, porque o Excel te dá o valor de F. Tá? Então, você vai dizer se o valor de F calculado, for menor do que o valor de F crítico, você vai dizer que as variâncias são iguais. Que a precisão é igual. Se o valor de F calculado é menor que o valor de F crítico, você vai falar que as precisões são iguais. Então, o que eu falei, a gente pode fazer de duas maneiras diferentes, né? Eu vou calcular aqui e vou olhar no PDF que eu mandei para vocês. E o próprio Excel ele já me dá essa informação, não preciso consultar tabela nenhuma. Então, ó, vou pôr o compartilhamento de tela novamente. Então, eu vou fazer aqui igual. Vou fazer o desvio padrão do maior, elevado ao quadrado. Lembra que o elevado é o chapeuzinho da vovó? Aí eu vou pegar o desvio padrão do menor, vou levar ao quadrado, e ponto, achei 1,26. Então, eu vou pegar aquela tabelinha que eu mandei para vocês, e vou olhar aqui. Essa tabela também tem no livro didático, tá? Vocês têm acesso a ele online, pela biblioteca online. Se vocês clicarem em plano de ensino, está lá o Harris, né? Daqui é o capítulo 4 do Harris. Né? Só que eu não conseguia dar Ctrl+C, Ctrl+V do livro online, e eu peguei de um PDF que eu tenho, só que o PDF é em inglês. Né? Então, pode ver, você vai olhar em 3 e 3, o valor crítico de F vai dar ali em 9,28. Então, obviamente, o valor que a gente achou é menor do que 9,28.
Então, você diz que, que a precisão de vocês para o Vanish White e para o Vanish Oxyactive é a mesma. Como que eu poderia fazer isso daqui também? Porque você fez 4, porque vocês titularam 4 vezes. Então, o grau de liberdade é sempre N-1, tá? Tem casos assim que todos os grupos não conseguem fazer a titulação, entendeu? Então, um foi feito 7 vezes, o outro foi feito só 4, né? Então, faz de conta, né, que aqui vocês titularam 7 vezes e aqui vocês conseguiram titular só 4, né? Aí você, por exemplo, então o S1, o número de graus de liberdade dele é 6. O S2, o número de graus de liberdade dele é 3. Aí você ia olhar em 6 e 3 naquela tabelinha, né? Mas é que eu falei, você também não precisa consultar a tabela, você tem o Excel. Como que você poderia fazer o teste F utilizando o Excel? Como que você poderia fazer o teste F utilizando o Excel? Você não precisa agora. Eu não fiz a média, não calculei a média, desvio padrão usando as funções do Excel. Ele tem uma função que ele já faz isso para você. Então, ó, marca bem. Eu vou vir aqui, eu vou clicar em dados. Em dados tem análise de dados. Aí você clica em análise de dados, ele vai te abrir a caixinha análise de dados. Você vai aqui em análise de dados. Ali em cima, o primeiro, lembra que eu falei no começo da aula para você comparar mais de 2 populações? A gente não titulou 4 alvejantes. Se eu quiser comparar os 4, eu tenho que usar a nova de fator único, né? Mas por enquanto a gente está comparando só 2, né? Você vai estar escrito aqui teste, desculpa, foi antes, né? Vou clicar aqui teste F, 2 amostras para variância. Eu vou clicar aqui nesse teste F e vou dar OK. Eu vou falar para o Excel que os dados que eu quero que ele compara estão aqui nessas células, né? Está na célula G10 a G13. Então, eu falo, compara os resultados que estão na célula G10 a G13 com os resultados que estão na célula G17 a G20. Eu vou colocar aqui intervalo de saída e vou falar para ele me colocar os resultados do teste F aqui em intervalo nessa onde eu quiser. No caso, eu escolhi a célula J16. Eu vou vir, vou clicar em OK. Vocês conseguem ver? Então, aqui ele já te deu a média. Você viu? Ele deu a média, que é 64,58. Ele me deu a variância, né? Que é o desvio padrão elevado ao quadrado. Ele me deu o grau de liberdade, né? Que é o número de observações menos 1, né? Então, tenho 4 observações para cada um. Ele me deu o valor de F calculado, que é 1,26. E ele me deu o valor de F crítico, que é 9,27. Tá? Então, ele mostra aí que os meus resultados são estatisticamente equivalentes. E embaixo você tem esse valor de P. O que quer dizer esse valor de P? Ele está dizendo que você tem, ele está colocando P 0,49, né? Vocês estão vendo? Então, você lembra que 1 é 100% de chance, 0,49 é 49%. Então, você tem 49% desses valores serem muito similares, da similaridade entre esses valores, né? Talvez agora eu vou perguntar para vocês se
as médias que vocês acharam, elas são estatisticamente equivalentes. Você pode dizer que a massa de carbonato nos dois alvejantes é igual? Você pode me dizer isso? São iguais? São estatisticamente equivalentes? Numericamente, 64 é maior do que 58. Né? Mas será que eu posso dizer que isso daqui é maior do que isso? Então, que vem a pergunta, né? Então, ó, vou parar o compartilhamento aqui. Então, quando você está comparando duas médias, então faz de conta que é o negócio da população. Lembra que você pode representar sempre uma população com uma distribuição gaussiana, né? Então, é o que eu falei, você vai ver a altura das pessoas. Você imagina que o pessoal vai ter a altura média do pessoal da cidade e tem sempre alguém que cai muito fora desse intervalo, né? Então, fala assim, a altura da média do brasileiro, homem adulto, está ali perto de 1,77 m, né? Aí, claro, vai ter um cara que vai ter 2,10 m, vai ter um que tem 1,50 m, mas eles estão muito fora da faixa da população, né? Então, faz de conta, a gente está comparando a altura do pessoal de Blumenau com o pessoal de Gaspar. Então, você imagina que, aí como é uma população, como são muitos números, né? Você tem aqui a gaussiana para o pessoal de Blumenau, e aqui você tem a gaussiana com a altura do pessoal de Gaspar, tá? Então, quando a gente está comparando as populações, mas aí vem a pergunta, né? A altura do pessoal de Blumenau, dos homens de Blumenau, é maior que a dos homens de Gaspar. Eu posso dizer que a altura das duas populações é a mesma? Quando você está comparando duas populações, você está calculando a área que está entre as duas gaussianas. Entendeu? Então, para eu assumir que o pessoal de Gaspar e de Blumenau tem a mesma altura, eu vou falar que essa área entre as duas populações tem que ser pelo menos de 0,05. Né? Então, você imagina que quanto mais próximo de 1 esse valor, né, mais próximas são as populações. As médias das populações são mais parecidas. Tá? Quanto mais próximo de 1, você imagina que a área entre as duas gaussianas é cada vez maior. Então, o critério mínimo para eu falar que a altura das pessoas é a mesma é que seja pelo menos de 5% a área entre as duas populações. Mas aí é que eu falei, por que a gente usa esse teste T tudo? Você imagina imagina a gente fazer titulação várias vezes para a gente poder desenhar uma gaussiana. Você tem que titular 100 vezes cada um dos alvejantes, vocês não iam ter paciência. Já está até agora titulando, titular na aula que vem, na outra. Né? Vocês não iam ter paciência para fazer. Na verdade, é isso que eu falei, vocês são engenheiros, né? Vocês vão fazer TCC lá nos tratores de vocês, vocês não podem fazer numa condição, depois fazer em outra e falar, essa condição aqui é melhor que essa. Né? Por quê? Porque você não vai ter estatística. Você tem 1 e 1. Você não pode falar que um resultado é melhor que o outro, tem que ter replicata. Só que também você não vai correr o mesmo experimento 100 vezes, 20 vezes. Você vai correr 3, 4 vezes cada um. Então, por isso você tem que usar os testes estatísticos, né? Então, tá, vamos comparar essas duas médias. Então, você tem que comparar essas duas médias. Então, basicamente, você vai calcular um valor de T, que é proporcional a essa área que tem entre as duas populações. Tá? Então, você calcula um valor de T, que é proporcional à área que tem entre essas duas populações. Tá? Se o valor de T calculado é menor do que o valor de T crítico, você vai assumir que a área entre essas duas populações é maior que 0,05. Tá? Se o valor de T for maior do que o valor de T crítico,
Você vai assumir que a área entre essas duas populações é menor que 0,05. Aí você vai dizer, então, que as duas populações são diferentes. E você tem o valor de T unicaudal e o valor de T bicaudal. Você imagina que se o teu valor de T, você imagina que se o teu valor de T calculado for maior que o valor de T crítico bicaudal, aí você pode dizer que um valor é maior que o outro. E como é que a gente calcula esse valor de T? Tem uma formulinha, né? Que eu coloquei para vocês no... Tem uma formulinha que eu coloquei aqui para vocês no PDF. Ele está embaixo no PDF. Você tem aqui que a diferença em módulo das duas médias, né? Então você tem M1 dividido por N2, dividido pelo desvio padrão agrupado. Isso daqui vezes a raiz do número de observações, né? Então aqui é o número de observações em 1, vezes o número de observações em 2, dividido por N1 mais N2. É o desvio padrão agrupado. Vocês lembram como eu calculo o desvio padrão agrupado? Você tem aqui a fórmula do desvio padrão agrupado. Então, eu vou apagar aqui. Você tem aqui a fórmula do desvio padrão agrupado. Né? Geralmente, eles colocam POLL, né? Pooled, né? Que é agrupado. Aí você vai falar que isso daqui é o desvio padrão da primeira população. Você vai colocar aqui. É melhor até apagar aqui, que é grande a fórmula. Essa fórmula aqui é para você achar o valor de T calculado. Aí você compara com o valor de T tabelado. Né? Se o valor de T, então esse daqui é o valor de T calculado. Se o valor de T calculado for menor que o valor de T, for menor que o valor de T crítico, você fala que os resultados, que as duas médias são equivalentes. Você fala que as duas médias são equivalentes. Se o valor de T calculado for maior que o valor de T crítico, aí você fala que os resultados são diferentes. Aí você usa essa fórmula, mas antes de você achar essa fórmula, você tem que achar o desvio padrão agrupado. Aí o desvio padrão agrupado, você vai dizer que é o desvio padrão. Você vai dizer que isso daqui é o desvio padrão da primeira população elevado ao quadrado, vezes n menos 1. Mais o desvio padrão da segunda população elevado ao quadrado, vezes n menos 1. Isso daqui dividido por N1, mais N2, mais 2. E isso tudo aqui, a raiz quadrada. Tá? Então, por exemplo, no exercício que eu dei para vocês, né, a gente está comparando o valor do Vanish Oxy-Action com o Vanish White. Então, o maior desvio padrão é 2,6... Vou arredondar aqui 2,69, né? Então, você imagina que o S1 é 2,69 e o S2 vamos arredondar para 2,4. Então, isso daqui seria raiz quadrada de 2,69
Todo mundo fez, foram 4 grupos que fizeram, né? Então, você tem 4 observações, então aqui você tem 4 menos 1, mais 2,4 elevado ao quadrado, mais 4 menos 1, né, que seriam 3, dividido por 4, mais 4, mais 2. Aí você joga nessa fórmula, né? Você vai fazer a média M1 menos M2, dividido pelo S agrupado, vezes a raiz quadrada. Então, você imagina que esse termo aqui ia ficar 4 vezes 4, dividido por 8. Então, você ia ter 16, você ia ter raiz quadrada de 2. Esse termo aqui da equação. Então, você imagina que, é que eu falei, quando eu fazia a prova, o pessoal da engenharia química, que era antes da pandemia, que era tudo no papel, né? Você imagina, o pessoal ia se matar, né? O pessoal ia se matar para fazer esses resultados, né? Essas contas tudo no papel. Então eu já dava a média, o desvio padrão, né? Para ele já pegar a média, o desvio padrão e fazer no papel, né? Usando as equações. Mas é que eu falei, com o Excel não tem esse problema. O próprio Excel faz esses cálculos para vocês, né? O próprio Excel faz isso daí para vocês. Então você vem aqui em dados, análise de dados. Lá embaixo você tem teste T para 2 amostras, presumindo variâncias equivalentes. O teste F não falou para vocês que o desvio padrão era igual? Então você vai vir aqui, 2 amostras previndo variâncias equivalentes. Aí você dá... Ah, tá, desculpa. Eu esqueci de compartilhar a tela. Então vou vir aqui de novo. Compartilhamento de tela. Pronto, agora foi. Então tá, então como é que você vai fazer comparar 2 médias utilizando você vai comparar essas 2 médias usando o teste T. Eu falei, você não precisa fazer todos esses cálculos. Você tem aqui os valores, você vem aqui em dados, no Excel, clica em análise de dados, aí você vem e clica em teste T, presumindo variâncias equivalentes. Se o teste F tivesse falado que as variâncias eram diferentes, aí você ia utilizar o teste T presumindo equivalências diferentes. Tá? Certo? Então é só você utilizar o teste T, você dá OK. Então você vem aqui e coloca os valores que você quer comparar. Então você vai comparar os valores do Vanish White com os valores do Vanish Oxyactin. Você seleciona os valores, clica em intervalo de saída e depois você clica na célula que ele te dá os resultados, né? Então, por exemplo, eu quero que ele me dê os resultados na célula I5, mas ele podia me dar esses resultados em qualquer outra célula, né? Eu vou vir aqui e vou clicar em OK. Então, aqui, ele acabou saindo os resultados em cima do valor do teste F, mas não tem importância, dá para vocês verem, né? Ou até melhor, eu vou dar um voltar aqui. Não voltou. Tem importância. Então, aqui, vocês conseguem ver, vou até dar um zoom aqui, aqui tem os valores do teste F, né? Então, até vou dar um zoom aqui para vocês poderem observar bem. Ele falou que a média do Oxyactin é 64,
e que a média do white é 64 e a média do oxyate é 58. Aqui ele deu as variâncias para dizer o padrão ao quadrado e deu o número de graus de deu o número de graus de liberdade. Aí tem variância agrupada, que é esse valor aqui. A variância agrupada. Tá? A variância agrupada. Aí número de graus de liberdade, né? Você imagina que você está comparando duas populações, né? Então você tem 8 resultados menos 2, né? Porque são duas populações. Então você tem 8 menos 2, 6. GL é graus de liberdade. Tá vendo? E aí você tem o você tem o valor de T calculado, que é 3,28. E você tem aqui o valor crítico unicaudal e o valor crítico bicaudal. Unicaudal, você está olhando só para um dos lados da distribuição. Bicaudal, você está olhando para os dois lados da distribuição. Né? Então, para começar, você achou um valor de T de 3,28. Então, olhando. Então, você imagina sempre que o T crítico bicaudal vai ser maior que o unicaudal. Certo? Tenham sempre isso em mente. Né? O T crítico bicaudal vai ser sempre maior que o unicaudal. Esse valor de T, ele é maior ou menor que o valor de T crítico? Esse valor aqui? Fazer 2,69 vezes 3. Isso. Aqui os dois é ao quadrado, né? Então tem que fazer... Será que eu comi alguma coisa da fórmula? Não, você tem que fazer então, ó, 2,69 elevado ao quadrado vezes 3, mais 2,4 elevado ao quadrado vezes 3. Aí isso tudo dividido por 10. Né? 8,24. O valor que dá no Excel é... Não, o valor do Excel aqui, ó. O agrupado deu 6. Vamos fazer, ó, a gente pode fazer, ó, quer ver? A gente pode fazer o seguinte. É que eu falei, às vezes eu falo, né, que você tem que fazer um monte de conta manualmente, o Excel faz tudo para ti, né? Então vamos ver se o valor da fórmula bate com o valor do Excel. Então, ó, eu vou pegar aqui a fórmula no livro. Eu vou vir aqui, eu vou dar um print to screen. Eu vou vir aqui no Paint, vou dar Ctrl V. E eu vou vir aqui, né, iniciar, selecionar e vou copiar a fórmula do valor do S agrupado. Vou clicar em iniciar e recortar. A gente volta aqui no Excel, tá vendo? Vou abaixar aqui. E vou colocar a fórmula aqui, então. Ctrl V. Opa. Tá vendo? A fórmula está aqui. Então, agora a gente pode fazer o cálculo por partes, né? Então, eu vou fazer... Abrir parênteses. Desvio padrão elevado ao quadrado. Vezes 3. Igual. Desvio padrão. Abre parênteses. Desvio padrão
elevado ao quadrado vezes 3. Então, agora eu vou fazer essa somatória, né? Eu vou fazer esse mais esse. E a parte de cima dessa divisão deu 38,81. A parte de baixo, já sei o erro. Já sei o erro aqui, eu coloquei mais, é menos. E então aqui vai dar 8 menos 2, vai dar 6. Então a gente faz 38 dividido por 6 e depois a gente tira a raiz quadrada. Tem caps lock aqui. A gente faz a raiz. Tá? É. Agora sim. Vai dar 2,54. Então, o grau de liberdade é 6. Né? A variância agrupada deu 6,49. Não, tá. Você imagina que o desvio padrão agrupado, você imagina que o desvio padrão agrupado é a raiz quadrada. Tem a raiz quadrada e a variância. Tá? Você imagina o seguinte, você tem aqui a variância. Se você tirar a raiz quadrada da variância, você tem um desvio padrão. Né? O que o Excel te mostra é a variância agrupada. Né? Então, não tem a raiz quadrada na fórmula, que é 6,4. O desvio padrão agrupado é 2,45. Não confunda a variância com o desvio padrão. Tá? Lembra que a variância é igual ao desvio padrão elevado ao quadrado. O que o Excel está te dando é a variância agrupada, então não tem a raiz quadrada na fórmula. E o erro é que quando eu passei a fórmula no quadro, eu pus mais em vez de menos. Né? Por isso que você usa sempre o Excel, que não tem erro, não tem chance de você errar o sinal. Né? Então vamos lá, a pergunta que eu vou fazer para vocês na prova é essa daí. Os valores são, os resultados, eles são equivalentes? Eu vou colocar o valor aqui da... olhem bem para a tabelinha do Excel, até vou dar um zoom na tabelinha do Excel. Vocês estão vendo? Valor de T calculado e o valor de T crítico unicaudal, valor de T crítico bicaudal. Não, você tem o calculado é 3,28. Aí o T crítico ele, unicaudal é 1,94. E o T crítico bicaudal é igual a 2,44. O que vocês me respondem? Os valores, eles são equivalentes ou não? Exato. Então você pode dizer que eles são diferentes e você pode dizer que a massa de carbonato no Vanish White é maior do que no Vanish Oxide. Uma questão que eu dei para o pessoal do semestre passado, até se intimar, quase todo mundo errou,
É que eu falei, a gente estava comparando uma cerveja artesanal, né, com uma cerveja vagabunda, né? Então, aqui você tinha a média da cerveja artesanal, a média da cerveja vagabunda, né? O desvio padrão, né? Aí tipo, eu tinha os valores na tabelinha, o pessoal fazia de casa, né? Aí tinha os valores, né, para o pessoal fazer pelo teste do Excel, né? Então, faz de conta assim, eles acharam um valor de ter calculado de 2,1, né? De 2,1 e os valores de T crítico, unicaudal e bicaudal, né? One-tailed and two-tailed, era esses daqui, por exemplo. Aí veio a pergunta: a concentração, a atividade redutora da cerveja artesanal é diferente da atividade redutora da cerveja vagabunda? Sim, são diferentes. Eu posso dizer que a concentração que a atividade redutora da cerveja artesanal é maior que a da cerveja vagabunda? Não. Por quê? Porque o T calculado é maior que o T crítico unicaudal, mas ele é menor que o T crítico bicaudal. Então, eu posso falar que os resultados são diferentes, mas eu não posso falar que um é maior que o outro. Embora numérico faz de conta, eu tenho aqui 10, mais ou menos 1,2, e aqui eu tenho 2, 12 mais ou menos 0,1, tipo, média e desvio padrão. Embora numericamente, obviamente, 12 é maior do que 10, né? Então, às vezes o pessoal olha para o teste T unicaudal, né, e vê que o T calculado é maior que o T crítico unicaudal. Então esses resultados são diferentes, eles não são iguais. Mas embora 12 esteja maior do que 10, como o T calculado é menor que o T unicaudal, bicaudal, eu não posso dizer que uma cerveja tem atividade maior que a outra, atividade redutora maior que a outra. Por quê? Porque o valor de T calculado, ele não é maior que o T crítico bicaudal. Posso dizer que são diferentes, mas eu não tenho evidências estatísticas que um seja maior que o outro. Sabe? Muito bem. Na semana que vem, então, é feriado, a gente vai para Beto Carreiro. A gente vai se encontrar alguns na Cascanéia, outros no Beto Carreiro, né? Você sabe obter a equação da reta pelo Excel? É. Hã? Não. Então, última coisinha antes da gente ir embora para Cascanéia e para o Beto Carreiro. Na semana que vem a gente vai fazer uma curva analítica. Através da curva, a gente calcula a concentração do analito, né? Então, faz de conta, você tem aqui uma curva, né? Você fez a concentração de 1, 2, 3 e 4. Aí aqui você tem uma resposta de 2, 4, 6 e 8. Como que você obtém a equação da curva? Tem uma funçãozinha do Excel que chama proj_lin. Você vai escrever igual proj.lin. Aí ele já te diz o que você tem que fazer. Você tem que colocar os valores de y, os valores de x. Verdadeiro e verdadeiro. Ele te retorna a equação da reta. Semana que vem, Beto Carreiro e Cascané. Na outra semana a gente se vê lá no Campus 2. A gente vai fazer uma curva analítica. Eu vou mostrar para vocês a função proj_lin, que ela já te dá a equação da reta. Você não precisa olhar no gráfico. Ele já faz todos os parâmetros da reta para você. Coeficiente angular, linear, erro do coeficiente linear, erro do coeficiente angular, erro da reta e R quadrado. Uma vez eu inventei também, primeira vez que eu dei essa disciplina, de tentar fazer a curva da equação da reta, fazendo cálculo cálculo no quadro. Aí é um monte de cálculo, não precisa nem dizer que uma hora teve um errinho, aí vai errando tudo.
A gente ficou meia hora fazendo o cálculo, chegou lá na frente, não, peraí, vamos voltar ali atrás, vamos fazer tudo de novo. Uma coisa assim, tipo, vai uma aula, né, vai 2 aulas de 50 minutos, uma coisa que você faz em 1 minuto no Excel. Coisa que, se eu fosse fazer no quadro, a gente ia pegar 2 aulas, ainda tinha a possibilidade de dar errado, de errar um errinho no caminho, né? Você vai ver que é 1 minuto no Excel. Então é isso, pessoal. Bom feriado para vocês. Aproveita. Semana que vem, então, a gente se vê no meu laboratório. Eu vou mandar um aviso para vocês, Nova 3. É Campus 2. Hum? Eu vou mandar. Eu vou mandar no AVA, I503. É? É? O... Eu tava chovendo, agora tá mó sol. Tchau, tchau. Até. Obrigado, pra ti também. Sim? Hum? Você faz... É infravermelho ou ultravioleta? Infravermelho? Sim. Por infravermelho aí já é mais complicadinho um pouco, né? Por infravermelho já é mais complicadinho. É na região do ultravioleta, né? Do infravermelho. Ah, tá. O pessoal faz muita coisa também por NIR, que é o infravermelho próximo, distante, né? É, até mais.